essas duas equações aqui, elas são diferentes. Nesse caso aqui, a gente vai ter 2x, porque x mais x são 2x, dividido por x igual a x. Aqui eu já sei que esse x aqui, ele não pode ser zero, porque senão ficaria com uma indeterminação. Ficaria 2 vezes 0 dividido por 0. E aí eu teria 0 sobre 0, e isso não pode acontecer. A partir daqui, eu sei que esse x, ele não pode ser zero. Então, como ele não pode ser zero, eu posso cortar esse x de cima com este de baixo. Então, aqui eu vou ficar com 2 igual a x, ou seja, o x é igual a 2. Uma dúvida que surgiu muitas vezes quando eu resolvi esse exercício anteriormente é dizer que 2x dividido por x dá 2. Muita gente achou que 2x dividido por x dava x. Para a gente verificar isso, basta a gente substituir aqui no lugar do x qualquer valor. Então, por exemplo, se a gente escolhesse 3, a gente ia ter 2 vezes 3 dividido por 3. E isso ia me dar 2 vezes 3, 6 dividido por 3, que isso dá 2. Se fosse 5, por exemplo, eu ia ter 2 vezes 5 dividido por 5 igual a 10 dividido por 5 igual a 2. Então, eu consigo saber que 2x dividido por x é igual a 2. De novo, qualquer valor que eu substituir aqui no lugar desse x, eu vou encontrar o número 2. Agora, se a gente multiplicar os dois lados por x, a gente vai ter x quadrado igual a x quadrado. Olhando nesse passo aqui, a gente já sabe que esse x, ele não pode ser zero, porque senão a gente ficaria com 0 ao quadrado dividido por 0 igual a 0. Isso também seria uma indeterminação. Então, no caso, para poder fazer esse passo aqui de multiplicar os dois lados por x e eliminar esse x aqui de baixo com o de cima, eu já tenho que admitir que esse x ele tem que ser diferente de zero. De uma forma mais simples também, a gente poderia simplesmente cortar esse x de cima com esse x de baixo se a gente impõe que o x é diferente de zero. Nesse caso aqui, então, cortando este com esse, a gente ia ter x igual a x. Daí a gente fica que qualquer valor que eu colocar aqui no x, ele vai satisfazer essa equação se ele for diferente de zero. Então, por exemplo, se a gente tivesse 2 vezes 2 dividido por 2 igual a 2, aqui eu ia ter 2 vezes 2, 4 dividido por 2 igual a 2, eu ia encontrar aqui 2 igual a 2. E esse está correto. Se eu colocasse 3, eu ia ficar com 3 vezes 3 dividido por 3 igual a 3. Então, 3 vezes 3, 9, dividido por 3 igual a 3, e eu encontro aqui 3 igual a 3. Então, nesse caso aqui, nessa equação, qualquer valor de x diferente de zero, eu vou satisfazer essa equação. Aqui não, o único valor possível, respeitando o domínio, é o 2. Nesse caso aqui, se eu tentasse colocar outros valores, eu não ia ter igualdade. Então, por exemplo, se fosse 4 mais 4 dividido por 4 igual a 4, eu ia encontrar 8 dividido por 4 igual a 4. E isso me dá 2 igual a 4. E a gente sabe que isso aqui é falso. Então, 4 não satisfaz essa equação aqui. A gente pode testar outros valores. Se fosse, por exemplo, 5, eu ia ter 5 mais 5 dividido por 5 igual a 5. Então, eu ia ter 10 dividido por 5 igual a 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2 igual a 5. E daí eu sei que isso aqui também é incorreto. Se vocês puderem se inscrever no canal, eu vou ficar super agradecida. Até a próxima!